Hoje vamos falar sobre as 5 feridas emocionais, feridas essas que despertamos na nossa infância e que, se às vezes não temos consciência ou até mesmo se não nos autorizamos a liberar no decorrer do nosso tempo, da nossa história, elas ficam criando consequências e consequências negativas. Para introduzir o assunto, eu vou fazer as perguntas de reflexão para que vocês possam se conectar com esse conteúdo. A primeira pergunta é: você sente que existe algum conteúdo emocional, que assim chamamos ferida, que você traz ainda mal resolvido lá da tua infância? Algum sentimento, alguma cena que fica vindo recorrente na tua cabeça? Alguma memória, enfim, que você traz, que você tem a sensação que você traz lá do passado, lá da tua infância. Você sente algo nesse sentido? Você sente que ainda vive de passado? Você fica pensando muito naquilo que foi, do jeito que foi, sendo saudável ou não saudável? Às vezes fica preso naquela sensação, foi tão bom meu passado, ou às vezes na sensação de, nossa, cada vez que encontra a família, né, fica falando sobre o passado, sobre as feridas, enfim. Você ainda culpa ou responsabiliza teus pais por algo da tua história? E você sente que ainda precisa carregar esse passado? Seja do teu pai, seja de um parceiro, de um amigo, seja de um chefe, enfim. Você sente necessário continuar trazendo para o presente tudo aquilo que está no passado? Essa é a reflexão de hoje. A reflexão do quanto as feridas emocionais do passado, que foram desenvolvidas normalmente dos 0 até os 7 anos de idade, o quanto elas podem ainda trazer consequências. Então, primeiro eu vou explicar e aí depois a gente conversa sobre como limpar, como resolver essas feridas. Então, se você conhece alguém que vive muito de passado, ou se você é de passado, eu te convido a ficar na live. Então, as feridas da infância, elas vão predizer os nossos comportamentos e os nossos sentimentos no decorrer da nossa história. Então, se eu fui ferida de alguma maneira, eu preciso curar aquela ferida. Quando os pacientes chegam no consultório, eu sempre uso a metáfora da ferida, que é justamente o quê? É entender que tudo que a gente viveu está registrado na nossa história e tem algumas coisas que a gente não gosta de lembrar. E o que a gente faz normalmente? A gente acaba construindo uma pelezinha em cima daquela ferida que está aberta. Mas não significa que a ferida está cicatrizada. Ela simplesmente está com uma pele em cima. Então, a metáfora que eu uso com os pacientes é justamente essa, é de podermos abrir, né, tirar então a pelezinha que está ocultando a ferida e aí sim limpar, fazer o tratamento adequado e depois deixar por ela mesma cicatrizar. Por quê? Porque o limpar e o fazer esse movimento de colocar o medicamento, né, o medicamento emocional, ele gera dor e desconforto, mas pelo menos você não sofre mais com aquela ferida. Então esse é justamente o convite que eu faço nesse momento, para que vocês observem cada ferida que eu vou citar e que vocês possam se identificar. Qual é a ferida que vocês têm aberta dentro de vocês e que vocês ainda não conseguiram liberar? Para quê?
para que você possa limpar, colocar remédio e se libertar. Vamos para a primeira ferida então. A primeira ferida é a ferida da rejeição. A rejeição, ela é considerada a ferida emocional mais profunda de todas as feridas emocionais. Por quê? Porque a rejeição, ela não trata só do sentimento de ter sido rejeitado, seja lá na vida intrauterina, seja nos primeiros 7 anos de idade, enfim. A ferida da rejeição, ela é uma ferida que a pessoa toma para ela. Então, me rejeitaram em algum momento da minha história, mas principalmente até os 7 anos. Então, o que eu começo a fazer comigo mesmo? Eu começo a me rejeitar. Eu começo a me desconsiderar. Eu começo a me desvalorizar. Porque é como se tudo que o outro fizesse fosse melhor do que o que eu faço. Então, a ferida da rejeição, ela é uma ferida que não se direciona só na defesa em relação ao outro, mas ela também gera uma defesa em relação a si mesmo. Então, normalmente as pessoas que têm ferida da rejeição, elas não gostam de si mesmas, elas não se amam e por não se amarem nessa ressonância, elas têm dificuldade de gostar e de amar outras pessoas. Então, são pessoas que são mais, entre aspas, amargas emocionalmente, porque elas são amargas consigo e acabam sendo amargas com as outras pessoas também. São pessoas que normalmente fogem de desafios, porque elas não se sentem capazes o suficiente para dar conta, né? Então elas simplesmente não se posicionam muito, não aceitam muitos desafios por essa insegurança interna que tem, por esse não gostar interno. E normalmente elas são pessoas mais introvertidas, são pessoas que, se pudessem, elas ficariam invisíveis. Por quê? Porque elas têm muito medo de se autorizar a gostar, de se autorizar a movimentar emoções em relação às pessoas e depois a pessoa não corresponder e ela de novo se sentir rejeitada. E essa rejeição é uma ferida que fica ali, cada vez que alguém rejeita é um cutuque, né? É um machucadinho. Sabe quando a gente tem um machucado em alguma parte do corpo e de repente bate? A rejeição, a ferida da rejeição, ela funciona dessa forma para as pessoas que se sentem rejeitadas. Cada situação em que ela se sente rejeitada é como se ela batesse aquela ferida. Então, se bateu muito a ferida, vai chegar um momento em que ela não vai mais querer nem ter contato. Então, são pessoas que fazem essa evitação de contato. E as pessoas desse tipo, que tiveram, né, que passaram pelo processo da rejeição, elas têm uma capacidade de observação muito grande. Então, elas são daquelas que pouco falam, mas muito observam, muito ouvem. Então, a gente não tem muita a relação de fala com elas, mas elas ouvem muito bem, percebem muito bem e são pessoas muito intuitivas. Então, são pessoas que têm essa conexão maior, né, da mente, do coração e também essa conexão cósmica. Então, ferida da rejeição, para que seja liberada, para que ela não incomode, a orientação é que você cuide do teu interior, que você cultive dentro de você bons pensamentos, bons sentimentos em relação a você mesmo. Porque as pessoas que têm a ferida da rejeição, elas têm uma voz interna muito cobradora e punitiva.
Então a ideia é que você possa começar a ser mais leve nessa comunicação interna que você tem, ser mais amoroso com você mesmo, porque quanto mais amor você entrega para você, mais amor você vai conseguir disponibilizar para as outras pessoas. Quanto menos amor você entrega para você, menos amor você consegue disponibilizar para as pessoas. E sim, com essa amorosidade você vai liberando aquela sensação de que tudo é pessoal. Porque as pessoas que têm a ferida da rejeição, elas têm a sensação que os males do mundo são culpa dela. Então, ela tem essa sensação de que tudo que está sendo dito, tudo que está sendo expresso, tem a ver com ela, tem a ver com o processo dela. Então, nesse tratamento amoroso com você, você consegue simplesmente liberar, soltar aquela sensação de se estão falando, pode ser que seja comigo, mas pode ser que não seja. E tudo bem, e tudo certo. Segunda ferida é a ferida do abandono. Como que se desenvolve a ferida do abandono? É aquela percepção que a criança tem, que nem sempre é verdadeira, mas sempre entendendo que tudo da comunicação é a percepção, né? A forma com que a gente vê. Então, assim, a criança que se sentiu de alguma forma sem a presença dos pais ou sem a presença de adultos saudáveis para ela. Então, ela, mesmo que os pais assim, saíram trabalhar, não tiveram intenção de abandonar, não tiveram nenhum tipo de abandono exatamente, mas a criança se sentiu abandonada naquele momento e não se sentiu amparada suficientemente. Teve uma situação, né? Por exemplo, ficou com medo de um bichinho que estava no chão, por exemplo, né? Ela gostaria de ter o pai, a mãe ou algum adulto que acolhessem ela e dissessem: não, isso não é nada. Ou isso é um bichinho, mas ele não vai te fazer nenhum dano, não vai trazer nenhum desconforto para você. Então elas se sentiram nesse momento abandonadas. No consultório eu trabalho com processo regressivo, com regressivo de memórias, né? Então a gente vai voltando para a infância, às vezes para a idade, para a vida intrauterina, tal. E é bem natural, não é natural, mas enfim, é bem corriqueiro dentro do consultório aparecerem cenas de primeira infância, então até os 7 anos, onde a criança se desespera e se sente abandonada, porque acordou e não tem ninguém no bercinho ou próximo do bercinho para acolher. Então, aquele tempo em que a mãe, ou o pai, ou o adulto, enfim, chega até o berço, na memória dela fica um registro de sentimento de abandono. E às vezes as pessoas até me questionam: nossa, Manu, mas uma cena tão pequena assim tem uma consequência tão grande assim no meu sistema? E eu digo: sim, se o teu sistema trouxe, é porque isso é importante. Por quê? Porque é uma percepção que ficou, uma memória que ficou gravada dentro do hipocampo. E é uma emoção, um sentimento de abandono. Então, como que você identifica a ferida do abandono dentro de você? A ferida do abandono, quem tem essa ferida, é uma pessoa que tem muita necessidade de ter presença de pessoas com ela. Elas são pessoas, as pessoas que têm ferida de abandono, que não conseguem ficar sozinhas. São aquelas que têm fobias ou agorafobias, enfim, de ficar sozinhas. O sentimento de solidão para elas é a batidinha na ferida, assim, é uma dor muito grande. E são pessoas também que têm uma carência afetiva muito grande. Então são pessoas que precisam de toque,
são pessoas que precisam de abraço, são pessoas que precisam de reforço emocional o tempo todo. Eu te amo, você é muito importante para mim. Essas falas de validação, de certa maneira, para a pessoa que tem a ferida do abandono, são fundamentais. Trazem o sentimento de que agora eu estou acolhida, agora eu tenho alguém que me protege, que me cuida, que me traz uma sensação agradável. Então, é esse o entendimento da ferida da rejeição, da ferida do abandono. Por terem se sentido abandonadas no passado, e lembrando que nem sempre o foram, mas a percepção foi isso, a interpretação foi essa. Quando adultas, elas têm uma necessidade muito grande de estar na presença de pessoas, não conseguem ficar sozinhas e são aquelas que têm uma carência afetiva gigante, uma carência de presença, de toque, de fala, enfim, todos os estímulos. São pessoas que se preocupam muito por antecedência. Sofrem. Elas se preocupam e ainda se preocupam com antecedência. E elas adoram se comprometer com aquelas tarefas de voluntariado, tarefas que tragam justamente essa aglomeração de pessoas, esse sentimento de não estar sozinha, de estar sempre acompanhada e de receber elogios, de perceber que faz o bem para as pessoas, de perceber que consegue entregar o afeto que não receberam ou a presença que não receberam. Então as pessoas que têm a ferida do abandono aberta, elas funcionam muito bem socialmente e precisam se sentir acolhidos. Então, se você tem a ferida do abandono, o primeiro passo para você começar a se liberar da ferida do abandono é começar a olhar mais saudavelmente para o teu relacionamento com você mesma. Por quê? Porque quando você espera do outro, quando você diz, para você que você precisa da presença do outro próximo de você, você está invalidando a sua própria presença. Então é como se você tivesse que começar a conviver mais com você e desenvolver um relacionamento mais saudável contigo. Fazendo isso, você vai começar aos poucos a se autorizar a ficar um pouquinho mais sozinha, a sentir menos medo de se sentir rejeitada ou de não se sentir amada. E aí você vai derrubando as barreiras que de verdade só estão dentro da tua cabeça. As pessoas não te abandonaram, elas não te abandonam, elas simplesmente convivem um pouco menos com você. As pessoas que têm a ferida do abandono, normalmente elas não conseguem manter relacionamentos ou mesmo amizades à distância. Por quê? Porque elas precisam da presença, porque elas precisam do toque, porque elas precisam desse contato. E isso é fundamental para as pessoas que têm a ferida do abandono. Vou falar agora sobre uma ferida que não é tão presente talvez na vida das pessoas, mas é um problema. Eu percebo isso no consultório, que é a ferida da humilhação. Então, às vezes, os pais, sem intenção ou com intenção, chamam a atenção dos filhos na frente de outras pessoas, na frente de amigos, na frente de coleguinhas, ou até mesmo na frente da família. Isso
cria dentro da criança uma ferida da humilhação. Então, o que acontece? A pessoa se sentiu humilhada, vexada, a criança, né? Se sentiu humilhada ou vexada lá na sua infância, e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer de tudo para mostrar a sua própria capacidade. Então, assim, as pessoas com a ferida da humilhação, elas são pessoas que têm muito envolvimento. São aquelas pessoas que a gente fala que vestem a camisa na empresa. Por que elas vestem a camisa na empresa? Porque elas não, em hipótese alguma, querem pensar na possibilidade de serem novamente humilhadas por alguém. Então elas se comprometem muito com projetos, são pessoas que gostam muito de trabalho em equipe, elas gostam de fazer essa convivência, sempre muito engajada. Mas o que é importante para as pessoas que têm a ferida da humilhação ativa dentro delas mesmas? Elas precisam fazer trabalhos práticos, artesanais, manuais. Por quê? Porque elas precisam, a nível de inconsciente, elas precisam criar algo concreto. Tem que ter um produto, é visível, é palpável, porque com isso elas querem atrair a atenção dos outros, mas aí uma atração saudável, porque no passado foram humilhados e agora fazem concretamente as coisas. Para quê? Para atrair as pessoas para verem aquilo que ela faz de bem, aquilo que ela faz bem feito, e é concreto, é visível, é palpável. E aí, o grande desafio das pessoas que passaram por um processo de humilhação e que têm uma ferida de humilhação aberta é ficarem envergonhadas ou até mesmo com um sentimento de inferioridade. Então, se a pessoa conseguir não desenvolver esse sentimento de inferioridade e de vergonha, ela consegue ter uma convivência no trabalho muito saudável, porque elas são pessoas muito empáticas. As pessoas que têm a ferida da humilhação aberta dentro de si, elas têm uma empatia muito grande. Então elas se colocam com muita facilidade no lugar do outro, são muito sensíveis, porque sabem a dor que a humilhação trouxe para elas. Então elas não, efetivamente, elas não se sentem com o direito de fazer outra pessoa sofrer, porque sabem do seu sofrimento, da sua dor. Então elas são pessoas que têm uma tendência de satisfazer, em primeiro lugar, a necessidade dos outros e não as suas necessidades, justamente por essa empatia e por essa sensibilidade. No entanto, às vezes, a pessoa sofre com o esquecimento interno, né? Para não ser humilhada novamente, ela acaba esquecendo dela mesma. E as pessoas que passaram pela ferida da humilhação, elas são pessoas mais dependentes, porque elas precisam da validação inconsciente do outro. Então, se você tem a ferida da humilhação ativa dentro de você, o convite é que você vá começando a se tornar mais independente, vá tomando mais as decisões, vá fazendo mais as suas escolhas, vá se liberando mais dessa necessidade da validação do outro e desse engajamento excessivo que você tem. Por quê?
Porque as pessoas que sofreram a ferida da humilhação quando infância, elas tranquilamente esquecem da sua vida pessoal para trabalhar. E nem precisa ser empresa dela mesma. Ela veste tanto a camisa que ela simplesmente faz tudo pela empresa. E principalmente com coisas concretas, coisas palpáveis, em que os líderes, em que as pessoas consigam ver, consigam visualizar. Por quê? Porque para elas isso traz a sensação de, olha, eu fiz e fiz bem, então aquilo que eu vivi no passado não é verdadeiro. A pessoa já não vai mais poder me humilhar. E trabalhar a liberdade, independência, liberdade, começar a olhar mais para dentro e perceber quais são as suas necessidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que é prioridade para você e se priorizar, porque na ferida da humilhação a prioridade acaba sendo o outro e a empatia às vezes é tão grande que a pessoa simplesmente esquece dela e faz pelo outro. Ah, eu não gostei da atitude que o meu colega teve comigo. Ah, mas eu não vou falar nada porque, querido, ele vai sofrer. Mas aí fico eu com sofrimento, né? Só que tomando consciência da ferida que você tem, fica mais fácil para você começar a começar a lidar diferente com aquela ferida, com aquela emoção especificamente. Outra ferida bem frequente aí, né? É a ferida da traição ou da falta de confiança. Porque nem sempre a traição é algo mais profundo. A falta de confiança já não, a falta de confiança é algo mais brando. Então, o que acontece? Na ferida da traição, significa que existiu algum momento da história da criança em que ela sentiu traída dentro da confiança. Por exemplo, o pai e a mãe prometem que se ela se comportar, se ela fizer alguma coisa, sei lá, no final disso ela vai receber um presente ou ela vai ganhar algo, né? Se o pai e a mãe não entregam isso e a criança estava com uma expectativa muito grande, estava ansiosa para que aquilo acontecesse, para que aquele presente, para que aquele brinquedo, enfim, chegasse, esse evento, o fato de os pais não terem entregado aquele presente, gera a ferida emocional. Teve várias pessoas que eu já atendi com dificuldade de confiança. Por quê? Porque os pais tinham prometido ou elas tinham criado expectativas que os pais dariam algo, por exemplo, no Natal, e não deram. E isso gerou nelas uma ferida muito grande. Ou até mesmo os pais prometeram que iam levar em algum lugar ou iam buscar para algum lugar e não o fizeram. Então, a ferida da traição ou da falta de confiança passa por algum momento da tua história, lá até os 7 anos, em que você de fato não recebeu algo ou que você criou a expectativa de que receberia e não recebeu. Então, às vezes é um sentimento de falta de proteção, né? Ah, vai lá, filho, vai lá, filha. Se precisar de alguma coisa, a mãe tá aqui. E de repente a mãe não tava. Então, isso pode gerar sim um sentimento pode gerar essa ferida
tanto a do abandono quanto a ferida da falta de confiança. São pessoas que se cobram muito, que se cobram e cobram dos outros muito. Então elas têm uma necessidade muito grande de controle. Porque como a confiança está abalada, elas utilizam do controle para sentir segurança. Então são sim aquelas pessoas controladoras e que a gente pode dizer são pessoas que sentem muito ciúme. São pessoas controladoras, aquelas que precisam verificar celular, aquelas que faltou 1 minuto, tá atrasado 1 minuto, já ligam, já entram em contato para saber onde é que tá, o que tá fazendo, por que tá fazendo. Então são pessoas que têm uma desconfiança muito grande. E são pessoas que, assim, no consultório a gente observa muito, eu observo muito, são pessoas que têm meio que um delírio de perseguição, assim. Algumas em maior número e outras em menor número, né? É como se tivessem que se proteger o tempo todo, se tivessem que ter garantias o tempo todo. E isso gera um desgaste emocional para as pessoas incrível, porque elas gastam muito tempo querendo controlar. E para mudar isso, se você tem essa ferida da traição aberta dentro de você, ou se você conhece alguém que tenha essa ferida, o primeiro convite é ter paciência. Paciência consigo, paciência com o outro, porque é uma ferida também muito profunda. É importantíssimo exercitar a tolerância em relação a si, em relação aos outros, porque essa necessidade de controle, ela causa toxicidade tanto para quem sente, para quem vive, né? Quanto para o outro que está submetido. Então, paciência, tolerância, é fundamental o autoconhecimento, porque você precisa, se você tem a ferida da traição ou da falta de confiança aberta, você precisa começar a confiar mais em você. Então, olhar para dentro, entender por que você vivenciou, identificar quais foram as cenas, quais foram os momentos, tudo isso é fundamental para que você consiga se sentir livre, que você consiga se sentir bem. Porque se você passou por um processo de que alguém te traiu emocionalmente lá na tua infância, você pode fazer diferente. Porque vejam, se essa ferida da traição ficar presente na tua história, o teu cérebro, que não distingue real de imaginado, que trabalha sob comando, ele pode atrair pessoas que te traiam, que justifiquem e que reforcem aquilo que você está sentindo dentro de você. Então, se você tem essa ferida, ou se você já se sentiu traída, já sentiu muitos ciúmes, dá uma olhada para essa ferida aí e libera essa emoção. Conversa lá com a criança, conversa lá com o adolescente. Se faltou um presente, compra um presente. Enfim, faz por ela o que não fizeram. Mas se liberta, se livra dessa ferida emocional que já não te pertence mais. Ela faz parte do teu passado. E a quinta ferida é a ferida da injustiça. Sentimento de ter sido injustiçado ou injustiçada de alguma forma. Tendo sido acusada
ou até mesmo sofrido algum tipo de punição por causa de outra pessoa. Isso acontece muito em irmãos, né? O irmão que coloca a culpa um no outro, ou os pais que às vezes têm dificuldade de cobrar. Às vezes é o primo, é o amigo que é meio difícil de lida, mas aí o pai e a mãe têm dificuldade de cobrar o outro e cobram o filho. Então esse sentimento de injustiça, ele pode, enquanto adulto, ele pode inclusive se manifestar no corpo. Então são pessoas que têm uma postura mais rígida, uma postura mais ereta, uma postura mais orgulhosa. E são pessoas que têm muita necessidade de serem precisas e de se manterem muito bem arrumadas. São pessoas que precisam desse sentimento de boa aparência, de se manifestar, que as pessoas vejam, né? Que as pessoas enxerguem essa postura, esse alinhamento. Então, elas são pessoas que estão muito focadas no seu dever. Tudo aquilo é literalmente missão dada, missão cumprida. E elas tendem a se privar de todo o prazer. São só executoras e cumpridoras de tarefas. Porque é como se elas sentissem, a nível de inconsciente, que elas não merecem algo belo, algo bonito, algo saudável para a própria vida. Por isso que elas simplesmente se liberam do prazer e vivem uma vida fazendo o melhor de si e buscando a perfeição. Por quê? Porque elas não querem mais passar pelo sentimento de injustiça. Então, quanto mais e melhor elas fizerem tudo, tanto melhor. Por isso que se cobram, se exigem, elas não buscam o prazer, buscam apenas cumprir o dever, cumprir a tarefa. Então, tudo na vida é o tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. Só que às vezes elas são rígidas demais. Às vezes elas têm desafios com elas mesmas. Por quê? Porque é tanta cobrança e é tanto peso emocional dentro delas que chega um momento que elas simplesmente não conseguem mais conviver com pessoas, porque ninguém faz tão bem quanto elas fazem. Então são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar em equipe. Então é fundamental que você, se você tem essa ferida da injustiça aberta dentro de ti, é fundamental você trabalhar confiança e a tua flexibilidade mental. Trabalhar a própria flexibilidade contigo mesmo, de não ser tão cobrador, tão sargentão, tão sargentona contigo mesma, e aprender, autorizar o confiar no outro. Porque as pessoas que passaram por sentimentos de injustiça, elas necessariamente têm muita dificuldade de confiar no outro, porque é como se o outro fosse julgar de novo e fazer esse julgamento tóxico. Então, o verdadeiro processo para curar a ferida da injustiça passa pela confiança. Confiar em você, mas também confiar no outro. E o que é importante que vocês entendam? Essas são as 5 feridas. As 5 feridas infantis. O que é interessante que vocês percebam? Se existe uma ou mais feridas emocionais que vocês estão conectados. Que vocês ainda... a ferida ainda está aberta embaixo da pele, dentro da metáfora que eu utilizei. Por quê?
Porque o primeiro passo é sim o autoconhecimento. É você entender que você pode sim ter tido a ferida da injustiça, a ferida do medo, do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da traição ou até mesmo a ferida da humilhação. Agora, o que é importante? Esse passado, essa ferida que está no passado, foi algo traumático que você viveu e que dói e que doeu. Doeu muito no passado e às vezes, por não termos nos liberado, ela dói agora. Mas o que é importante entender? Você, para se defender dessa dor e desse sofrimento, você criou uma máscara. Você criou uma couraça física ou até mesmo emocional daquilo que você acha que você tem que ser e que você não pode manifestar aquilo que você é de verdade para outras pessoas. Porque quanto maior a máscara, quanto maior a couraça que você criou, mais difícil é a identificação das feridas emocionais e mais difícil é o acesso para curar. Então, o meu convite para vocês nesse momento é que vocês se autorizem a olhar mais profundo para dentro. Todos passamos por dores, por desconfortos no nosso passado, mas é uma escolha a gente sofrer com tudo aquilo que aconteceu, responsabilizar os pais, responsabilizar os adultos, enfim, ficar encontrando culpados, ou você nesse momento toma a responsabilidade disso e se libera. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito e que eu usei muito na minha história, porque eu sim me senti com não uma só ferida, mas mais feridas do que essas, pela minha forma de interpretar a minha realidade. Uma frase do Sartre que diz: não importa o que fizeram contigo, importa sim o que você faz com aquilo que te fizeram. Então, assim, se você teve feridas que ainda doem, que manifestaram lá na infância e que ainda doem no presente, o que você escolhe fazer com elas agora? Escolhe andar de mãos dadas? Ou escolhe simplesmente soltar e deixar no passado o que é do passado? Ai, Manoel, mas dói muito, eu não consigo. Consegue. Talvez você não consiga sozinho. Talvez você precise de apoio, precise de ajuda, de um profissional, de um psicólogo, precisa de hipnose. Porque muitas vezes, gente, os maiores traumas, as maiores dores que a gente viveu no passado, elas não estão conscientes. Os nossos mecanismos de defesa, eles nos protegem. Então, às vezes, a gente esquece no racional, no consciente, mas fica registrado no inconsciente. E a hipnose tem sim um poder grande de acessar e de ressignificar. Então, se você se vê em algum momento incomodado com alguma dessas feridas que eu te trouxe, vivenciando ainda a ferida no presente, eu te convido a ter mais coragem do que desculpa e mergulhar nesse processo de autoconhecimento e simplesmente se liberar dessas feridas. Porque o passado já passou. Os teus pais, eles não tinham como fazer diferente. Eles entregaram o melhor que eles podiam. E o que eles nos entregaram é suficiente e necessário para que a gente faça o nosso processo de evolução. Porque se você não escolher evoluir, você sempre vai ter várias justificativas. Não só os pais, mas o parceiro, a parceira, o chefe, o colega, enfim.
Usando uma metáfora que eu gosto muito de usar, se a sua vida fosse um carro, nesse momento, quem dirige, quem está dando a direção, quem está dando o caminho para o teu carro? É você? Ou é a ferida lá do passado, que foi gerada pelos pais? Então são os pais que ainda dirigem? Ah, não, Emanuele, eu tive um problema muito grande com uma professora minha lá na minha infância. Então a professora que está dirigindo, um líder, um parceiro, um companheiro, um marido, uma esposa, um relacionamento, enfim, quem é que dirige a tua vida? Quem é que está no volante do teu carro? E quando você deixa uma ferida emocional dirigir a tua vida, o que você vai atrair para você? Mais dor, mais desconforto, mais traição, mais falta de confiança, mais humilhação, mais rejeição, mais. Se você não resolver isso que está no teu passado, você vai ter mais do mesmo, porque você traz o passado para o presente. Você fica ainda justificando as coisas com aquilo que aconteceu lá atrás. Então, todos temos feridas emocionais, todo mundo ou vivenciou ou interpretou a realidade de maneira errônea. Mas e agora o que você faz com você? Você vai buscar uma forma de curar, de limpar essa ferida, mesmo que doa, e ressignificar e se liberar disso? Ou você vai viver a vida toda com aquele fardo e vai justificando? Ah, porque meus pais. Ah, porque no passado. Ah, porque. Justificativas a gente tem de monte. Agora, coragem para fazer diferente é o que vai fazer você se liberar do teu passado e ver e viver, autorizar uma vida maravilhosa para você no presente. Todos passamos por desafios, mas quando a gente lida só com o que é do presente, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Então, se você ainda culpa, se você ainda responsabiliza teus pais pelo que eles fizeram, ou até mesmo por não ter pai, por não ter mãe, eu tenho compaixão pela tua dor. Eu entendo, mas eu não gostaria, por amor a você, eu não gostaria que você continuasse justificando, limitando o teu poder, limitando o teu potencial por coisas que aconteceram no teu passado. Ouse mudar-se, ouse fazer diferente. O que te fizeram já passou. A forma com que as pessoas lidaram ou que você lidou com as situações do passado foi o que você e o que as pessoas podiam fazer. Dentro da maturidade, dentro da capacidade, dentro do entendimento que vocês tinham no passado. Agora você tem condição de olhar para você e olhar para o teu futuro e construir tudo novo, tudo diferente. Se você sente a tua criança anterior, a tua criança interior machucada, ferida com essas feridas, por que você não cura? Por que você não libera essa criança de todas essas cenas, de todas essas situações emocionais? Se conecta contigo. Volta para as cenas de maior dor e entrega recursos. Ai, Emanuele, mas eu não consigo fazer isso. Procura ajuda. Existem pessoas que ajudam a fazer regressão de memórias. A hipnose é uma técnica excelente para isso, porque ela nos coloca na causa. E se você não se lembra das situações, é importante sim você trabalhar a nível regressivo para trazer a nível das coisas que estão no inconsciente. Ai, Emanuele, eu não consigo fazer terapia, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não escolho, enfim,
que você quiser me dar de justificativa aí. A sugestão então é que você comece só a fazer sugestões positivas para você. Vai para frente do espelho, diz que ama você, diz que ama a tua criança. Se coloca diante dos teus pais, fisicamente ou mentalmente, e perdoa, pede perdão, libera eles, ou o teu parceiro, ou o teu chefe, ou o teu, enfim, quem foi que você sente que criou ou que reforçou alguma ferida dentro de você. Você tem na sua mão a saúde ou o adoecimento. Porque quanto mais você cultivar as feridas do passado, mais emoções tóxicas você vai trazer para dentro do teu sistema, e aí o teu corpo pode falar. A autora dessa teoria das 5 feridas emocional, ela fala, tem uma frase dela que eu até gostaria de ler para compartilhar com vocês. O nome dela é Lise. Lise. Ela fala assim: lembre-se que o seu corpo físico, lembrem-se que o seu corpo físico é o reflexo direto do estado do seu interior. O que o teu corpo está falando do teu interno e você não está ouvindo?